Já estamos de volta com o seu estilo de vida e nós viemos para o bate-papo do dia. Nosso bate-papo do dia tem tudo a ver com o olhar. É isso mesmo, nós gostamos de ter um olhar bonito, significativo, mas para isso nós precisamos cuidar dos nossos olhos. E para conversar sobre isso, nós recebemos a oftalmologista Marilene Maia, que vai explicar para a gente sobre tudo que tem a ver com os olhos. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, para começar, qual é o maior perigo que a gente enfrenta aí no dia a dia relacionado aos olhos? Geralmente, nós temos vários surtos de conjuntivite, corpo estranho ocular, isso no dia a dia, né? E queimaduras oculares. Em relação ao sol, as pessoas perguntam muito sobre isso, porque nós vivemos numa região que tem uma incidência solar muito grande. Isso é um fator também? É um fator para doenças a longo prazo. Por exemplo, quem tem os olhos muito claros, é muito bonito, mas eles não têm um filtro excelente como os olhos castanhos e escuros, né? Então, o que que acontece? Essas pessoas, elas precisam de uma proteção maior que as outras. Com o passar do tempo, se a pessoa trabalhar muito no sol ou pegar muito sol, no futuro elas podem ter doença degenerativa da mácula, degenerativa da retina e além da catarata. A catarata tem cura? Tem como a gente reverter ou não? Tem sim, porque tem cirurgias, né? Tem vários tipos de catarata, mas a que predomina é a senil, que é a partir de 40, 50, 60 anos de idade. Então todas têm cura, tem cirurgia, e o cristalino no qual fica opacificado, fica todo branco, ele é substituído por uma lente intraocular. Então a catarata, se você diagnosticar com tempo hábil, tem cura e você volta a ter uma visão excelente. Mas, infelizmente, ainda nos nossos municípios, que são distantes, tem gente que fica cego por não ter acesso ao oftalmologista e nem tampouco às cirurgias de cataratas. As pessoas em geral, a população normalmente é bem informada em relação a isso? As pessoas cuidam dos olhos hoje em dia ou acha que não tem tanta importância quanto outras partes do corpo? Infelizmente, nós aqui do Brasil e aqui de Manaus, a gente nunca procura o médico oftalmologista para prevenir. A gente costuma procurar o médico quando está realmente doente. Em alguns casos, como é o glaucoma, tumores oculares, então às vezes eles chegam ao extremo de perder a visão por não ter justamente o tempo hábil de procurar um médico. Não existe aquela medicina preventiva. Em relação a essas doenças que a senhora falou, por exemplo, a conjuntivite, algumas pessoas já têm quando são pequenas, e aí dizem que é melhor que se tenha realmente quando é criança. Isso é verdade? Não, não existe. A conjuntivite, ela não é por faixa etária. Entendeu? Você pode ter, desde a hora que a criança sai do parto natural, que é a conjuntivite neonatal, né? Mas você pode ter conjuntivites sazonais. Conforme o tempo, conforme o período, você tem surtos de conjuntivite. Inclusive, agora, atualmente, está tendo um surto. Por exemplo, eu estava ontem de plantão na Unimed Manaus, que eu sou médica oftalmologista também de lá, e lá estava tendo, tipo assim, numa noite, eu atendi 5 casos de conjuntivite. Em relação a essa conjuntivite, existe alguma forma da gente prevenir? Quando tem esse tipo de surto, eu deveria usar óculos o tempo todo, não olhar para as pessoas muito diretamente? Como acontece esse contágio e como a gente pode se prevenir? Prevenção não há, porque a conjuntivite, ela pega no ar e com pessoas que têm também a conjuntivite. Mesmo eu estando a uns 2, 3 metros de você, não me garante que eu não vá pegar conjuntivite. Porque a bactéria, o vírus, eles circulam no ar. Então, dependendo da imunidade de cada ser humano, ele vai pegar a conjuntivite ou não. Então, de certa forma, é um pouco inevitável, né, você se proteger disso. É, inevitável, mas, tipo assim, a pessoa que lava bem os olhos, procura ter uma boa alimentação, uma boa higiene ao redor dos olhos, nos cílios, elas são pessoas que têm menos possibilidade de pegar conjuntivite.
Em relação a essa questão de lavar os olhos e os cílios, também acredito que seja bem frequente com as mulheres. Às vezes a gente dorme de maquiagem, a gente dorme de máscara para cílios, enfim, isso pode atrapalhar também a saúde dos olhos. Pode, porque assim, quando você coloca uma maquiagem ao redor dos olhos, infelizmente algumas pessoas elas pintam os olhos com lápis não abaixo do cílio. Elas pintam próximo aos olhos, onde tem as glândulas, d'água, né? Na linha onde saem as glândulas, que sai gordura e sai água. Então, aquilo com o tempo pode entupir e ocasionar calásio, ordelo e outras inflamações, blefarite. E, tipo assim, quando você vai fazer uma maquiagem, tem 2 tipos de maquiagem. A que é para todas as horas ou as que são para festa. Então, evitar que você use todo dia maquiagem à prova d'água, principalmente o rímel. Porque com o tempo o rímel com a prova d'água acaba caindo os cílios. Em relação à questão da limpeza ainda, a gente pode limpar com qualquer tipo de sabonete, com muita água? Como que a gente realiza essa limpeza? Olha, você tem que lavar, fechar os olhos, lavar bem lavado os cílios com os olhos fechados, de preferência com um sabonete ou um shampoo que realmente vá arder menos. Geralmente o shampoo Johnson, ele arde menos os olhos. Você tem que lavar os olhos bem lavados e na área dos cílios você tem que lavar bem lavado os cílios, que são os cabelinhos que ficam ao redor dos olhos. Porque às vezes a pessoa lava tão rápido que ela não se preocupa em lavar os cílios e eles acabam acumulando secreções. A vermelhidão, o inchaço que a gente normalmente percebe nos olhos, são essas doenças que a senhora disse que podem estar acontecendo por causa desse acúmulo? Ou pode ser apenas uma vermelhidão e um inchaço de cansaço, por exemplo? Não, as vermelhidões dos olhos têm vários significados. Um deles, por nosso clima ser um clima muito quente, existe o pterígio, que é uma pele que fica sobre a conjuntiva e que às vezes invade a córnea. Isso causa uma vermelhidão e uma ardência e um inchaço às vezes nos olhos. A outra coisa que causa isso são as doenças causadas na conjuntiva. Então isso tudo também causa vermelhidão nos olhos. E a outra são os olhos secos, que acontece às vezes a partir de 40, 45 anos, ou quando você tem uma doença que provoque a diminuição das secreções que lubrificam os olhos. Daí acho que a gente consegue conversar um pouco sobre os colírios também, né? Algumas pessoas são até viciadas em colírios e tem vários, ou quando acaba não consegue ficar sem, e muitas vezes nem procuram um médico mesmo, um especialista, para saber qual tipo de colírio é ideal para o seu tipo de olho, para o seu tipo de problema, enfim. O colírio é ou não é um problema? É um problema muito grande, porque infelizmente as pessoas não se conscientizam que nem todo olho vermelho só é uma conjuntivite ou uma irritação. Um olho vermelho pode ocasionar até pelo um glaucoma, entendeu? Então, se você usa um colírio que é só para lavar os olhos, infelizmente existe muito aqui fabricado que não tem um bom lubrificante, não tem um bom conservante. Isso tudo pode prejudicar os olhos. E as pessoas elas se automedicam por si só. Infelizmente, nas drogarias também, as pessoas que são vendedores de remédio, com o passar do tempo, eles se acham pseudomédicos e eles começam a indicar. Então, é muito mais fácil você chegar na drogaria, eu quero um colírio porque meu olho está vermelho, do que você realmente procurar um sistema de saúde, o SUS, ou um convênio, ou particular, porque ainda a nossa saúde é precária. Mas nesse caso, caso você utilize o colírio constantemente, pode ser que ele acelere algum tipo de doença. Não, ele não vai acelerar a doença, mas ele também não vai curar a doença se tiver realmente o olho doente. E às vezes, pelo lubrificante ser de uma péssima qualidade, o conservante também pode ocasionar mais vermelhidão nos olhos. A questão da vista cansada, existe um mal, né, que chama vista cansada. O que seria isso? A vista cansada é quando você passa de 39, 40, 41 anos que você começa a ter dificuldade para a leitura de perto. Então você começa a esticar o braço. É a síndrome do braço esticado, né? Do braço estendido. Você estende. Quando você não consegue mais ler, aí você tem que optar pelo óculos para perto. Tem gente, inclusive, que não consegue nem mais com o braço, né? Não, faz brincadeira e diz que precisa de algum auxílio para estar mais longe ainda.
Pois é, mas aí tem uma hora que você cansa. Uma coisa é você ler uma frase, outra coisa é você ler um livro com os braços estendidos. Você não vai aguentar. E além do que, começa a dar dor de cabeça, mal-estar geral, irritabilidade, aí você é obrigado a colocar um óculos. A síndrome da vista preguiçosa é o mesmo caso da vista cansada? Não. A vista preguiçosa geralmente é ambliopia. A ambliopia é geralmente quando você tem um grau alto e você se recusa a usar óculos ou por algum motivo você não conseguiu usar o seu óculos. Ou porque você não quer ou porque você não teve acesso a um oftalmologista. Aí você fica com a vista preguiçosa. Quer dizer, mesmo você colocando o grau correto, você não vai conseguir ver o que era para ser visto se você tivesse usado o grau correto desde quando você descobriu que precisava usar um óculos. Nesse caso, os dois têm correção, só um tem correção, como acontece? Geralmente a ambliopia não tem correção, mas é importante que mesmo na ambliopia você coloque o óculos para não perder o resto da visão que sobrou. Por exemplo, se você vê só 10%, se você, então eu não vou querer colocar o óculos porque eu só enxergo de um lado ou de outro 10% e o outro lado eu enxergo bem. Mas é importante para você não perder os 10%, você fazer a correção também para continuar vendo aqueles 10% que você não perdeu. Caso essa pessoa realmente perca essa visão, como acontece a reabilitação de uma pessoa que não enxerga mais, doutora? Ela precisa continuar indo ao oftalmologista, fazendo acompanhamento, ou depois disso, já que não tem mais solução mesmo, nem precisa mais cuidar desses olhos, e aí só tem que se adaptar a essa nova fase? Não, se for ambliopia, é importante que ela permaneça com os olhos e em algum dado momento você pode também adaptar lentes especiais para tentar ver se você pelo menos vê um pouco da visão que restou. Então, se eu descubro, por exemplo, com pouca idade, ao longo dos meus anos, eu posso ir trabalhando para que isso não aconteça de uma forma pior. Não, se você descobrir que você precisa usar grau e que você descubra, vamos supor, com 10 anos, 15 anos, e você precisa usar o óculos, é melhor você usar. Caso isso não ocorra, porque tem gente que nunca teve acesso, aí está com 40 anos, 30 anos, precisa usar o óculos desde 10 anos. O que é que ocorre? Não vai conseguir, se tiver ambliopia, não vai conseguir recuperar mais a visão. Se você ter 10, 20, 30%, é aquilo que vai restar. Mas se você não coloca o óculos, aí você vai perdendo mais a visão. Em relação aos óculos de descanso, algumas pessoas dizem que depois de alguma idade precisam utilizar óculos para descanso. O que significa isso? Isso é um vício. Não existe óculos de descanso. Todo óculos há uma necessidade daquilo. Por exemplo, mesmo que seja 0,25, 0,50, isso já é um grau. Mas muita gente, por exemplo, nós oftalmologistas, quando é 0,25 e às vezes até 0,50, nós não costumamos a colocar o óculos na pessoa que está com 0,25, porque a gente diz que é descanso, mas não é um descanso. E às vezes a pessoa quer colocar o óculos por hobby. Então é melhor colocar um óculos de grau, ou então aquelas lentes que são transitions, que quando fica no sol escurece totalmente e num ambiente normal, sem o sol, você deixa a lente clara, de que você colocar um grau que só para enfeitar o rosto, que tem gente que gosta, é viciado em usar óculos, eu não sei nem o motivo. E tem diferentes modelos também, né? Tem, realmente tem. Em relação ao óculos, quais são os cuidados que nós precisamos ter quando vamos escolher esse óculos? Porque a gente sabe que existe muito acesso hoje em dia, né? As pessoas têm acesso aos óculos muito fácil, no centro da cidade existem diversos modelos, mas talvez essas lentes precisam de cuidados especiais. O que ocorre é o seguinte, que as lentes vendidas nos camelódromos e nas lojas, que tem muitas lentes, muitos óculos que são assim, simplesmente eles não têm um grau diferenciado. Eles não têm a distância entre as pupilas e ele não tem um grau. Por exemplo, se você precisar usar um óculos que é 2 graus de um olho e 3 do outro lado do olho, o grau que vem nos óculos, eles vêm assim, 2 e 2, 3 e 3 do olho direito, do olho esquerdo, 1 e 1. Ele não vem assim, se você precisa de 4 de um olho e 3 do outro, não tem esse daí. Além do que as pessoas costumam achar que vendo maiores as letras, elas estão vendo bem. E às vezes você coloca um grau que é totalmente errado.
Às vezes a pessoa precisa de usar, assim, 2 graus. Ela chega no camelô e vê 3 graus. Ai, que maravilha, eu estou vendo melhor, estou vendo maior e melhor. Aí o que é que acontece? Não é isso. Você está colocando uma lupa. E isso sim prejudica os olhos, entendeu? Doutora, nós vamos para um breve intervalo, mas antes disso eu vou ler aqui a nossa primeira pergunta do telespectador que diz: queria saber quais os maiores cuidados que devemos ter ao usar lentes de contato para não adquirir inflamação nos olhos. Mas essa pergunta será respondida só depois do intervalo, então se você quiser saber a resposta, não sai daí. Se não enviou sua participação para a gente ainda, pode enviar 98111 4512, nós estamos esperando por você.